Muito mudou. Muito antes de qualquer mapa moderno existir. Antes das fronteiras, dos nomes e das bandeiras. Nas alturas da Cordilheira dos Andes, um povo começou a ouvir um chamado silencioso. As montanhas não eram apenas pedras gigantes. Elas respiravam. Observavam. Protegiam. Para os incas, cada pico era um espírito vivo. Cada vale, um presente dos deuses. E foi ali, entre o céu rarefeito e a terra dura, que nasceu um dos impérios mais impressionantes da história humana. Um império sem escrita alfabética. Sem rodas para transporte. Sem ferro. E ainda assim, capaz de dominar milhares de quilômetros, construir cidades impossíveis e desafiar o próprio tempo. Esta é a história dos Incas. Não apenas de um império, mas de uma visão de mundo. Segundo as antigas lendas, tudo começou com o Sol. Inti, o deus solar, olhou para a humanidade e viu o caos. Viu o sofrimento. Viu desordem. Então, enviou 2 filhos à terra. Manco Cápac e Mama Oclo. Eles emergiram das águas do lago Titicaca, carregando um bastão de ouro. Onde o bastão afundasse facilmente, ali seria o centro do mundo Inca. Esse lugar foi Cusco. O umbigo do mundo. História ou mito? Para os Incas, não havia separação. O mito não explicava apenas o passado. Ele organizava o presente. E dava sentido ao futuro. Cusco não era apenas uma cidade. Era um símbolo. Vista do alto, dizia-se que Cusco tinha a forma de um puma, animal sagrado, símbolo de força e poder. Suas ruas eram alinhadas com os astros. Seus templos, encaixados com precisão milimétrica. Blocos de pedras gigantes, tão bem ajustados, que nem uma lâmina passaria entre eles. Sem argamassa. Sem máquinas modernas. Até hoje, engenheiros se perguntam: como foi possível? Talvez a resposta esteja menos na técnica e mais na paciência, no tempo e na compreensão profunda da natureza. Os Incas não tinham escrita como conhecemos. Nenhum alfabeto. Nenhum livro. Mas isso não significava ignorância. Eles criaram os quipus. Cordões com nós, cores e posições que guardavam informações complexas. Números. Registros. Impostos. Histórias. A memória era coletiva. Transmitida de geração em geração, pela palavra falada. Em um mundo sem papel, a mente humana era o verdadeiro arquivo do império. O mundo Inca funcionava sobre um princípio simples. Ninguém ficava para trás. A terra não era propriedade privada. Ela pertencia ao Estado, aos deuses e ao povo. Cada família recebia o necessário para viver. Em troca, oferecia trabalho comunitário, a mita. Construíam estradas. Cultivavam alimentos. Erguiam templos. Não havia moeda. A riqueza era medida em abundância e organização. Um sistema rígido, mas surpreendentemente eficiente. Plantar nos Andes parecia impossível. Em costas íngremes. Clima instável. Solo escasso. Mas os Incas transformaram a montanha. Criaram os terraços agrícolas, verdadeiras escadas verdes cravadas na pedra. Ali cultivavam milho, batata, quinoa e dezenas de variedades desconhecidas na Europa. Eles dominavam o clima. Observavam as estrelas. Previam estações. A natureza não era inimiga. Era aliada. O Império Inca possuía mais de 40.000 quilômetros de estradas. Cruzavam desertos, florestas e montanhas geladas. Mensageiros, os chasquis, corriam sem parar, levando informações vitais. Uma mensagem podia atravessar o Império em poucos dias. Sem cavalos. Sem rodas. Cada estrada era uma artéria. E Cusco, o coração que mantinha tudo vivo. Os Incas viviam cercados pelo sagrado. O sol. A lua. As montanhas. Os rios.
Tudo possuía espírito. Rituais marcavam o calendário. Alguns festivos, outros sombrios. Em ocasiões extremas, crianças eram escolhidas para cerimônias sagradas em altas montanhas. Não por crueldade, mas por crença profunda. Para eles, o sacrifício era uma honra, um retorno aos deuses. Quando os espanhóis chegaram, o império já estava fragilizado. Guerras internas, doenças desconhecidas, conflitos de poder. Francisco Pizarro encontrou um mundo dividido. Com poucos homens e armas desconhecidas, os espanhóis derrubaram um império gigantesco. Não apenas pela força, mas pela ruptura de um sistema inteiro. O sol parecia ter se posto sobre os Andes. Os incas desapareceram, mas não se foram. Suas estradas ainda existem. Seus terraços ainda produzem alimentos. Sua língua, o quechua, ainda é falada. Machu Picchu permanece em silêncio, observando o mundo moderno. Talvez o maior legado dos incas não seja a pedra, mas a ideia de que é possível viver em equilíbrio com a natureza, com o coletivo, com o tempo. E a pergunta permanece: quem realmente era mais avançado? O império que respeitava a montanha, ou o mundo que esqueceu de ouvi-la?